A Hora do Agronegócio, e estamos aqui reunindo neste especial de começo de 2019 o conceito da cadeia produtiva. E eu preciso fazer aqui uma lembrança de Ney Bittencourt de Araújo, foi o fundador da ABAG e que deixou um legado espetacular nesta obra esgotada, que é Complexo Agroindustrial, o Agribusiness Brasileiro. E a nossa missão aqui na Jovem Pan é procurar reunir exatamente os principais elos dessa cadeia. E nós reunimos aqui, representando os produtores rurais brasileiros, o Marcelo Vieira, que é o presidente da Sociedade Rural Brasileira, aliás, completando 100 anos em 2019. Reunimos aqui o Marcelo Brito, que é o presidente da ABAG, Associação Brasileira de Agronegócio, agora de 2019 em diante. O Márcio Milan, diretor superintendente da Abras, Associação Brasileira dos Supermercados. O Jaime Basso, que representa aqui o cooperativismo, é presidente da Sicredi Grande São Paulo e Vale do Piquiri, né, oeste do Paraná, foi dirigente da Cevale, um líder cooperativista. O João Dornelas, presidente da ABIA, Associação Brasileira da Indústria da Alimentação. E tenho aqui com a gente também o nosso querido Luiz Cornacchione, que é diretor superintendente da ABAG, um querido amigo que nos ajuda muito nas articulações em volta do agronegócio. Conosco estará também participando, não aqui, mas através de gravações que nós fizemos, a nossa ministra Tereza Cristina, que participou com a gente e tem uma expectativa muito grande da orquestração que a sociedade organizada, privada, possa realizar em conjunto com o governo, porque afinal de contas, como bem me lembrava agora aqui há pouco o Marcelo Brito, nós estamos entrando num momento de liberalismo. Então é um mundo diferente. A primeira parte da nossa conversa vai ser cada membro aqui, então nós temos produtores rurais, isso é o conceito do agronegócio. Produtores rurais, onde se faz a originação, a BIA, onde se faz a transformação dessa originação, os supermercados, onde se faz então o elo com o varejo, com o consumidor final, as cooperativas que articulam grande parte dos micro, pequenos e médios produtores do Brasil, e também o Jaime Basso representando uma cooperativa de crédito, Sicredi, crescendo muito, e aliás vou deixar aqui o registro, um crescimento no ano de 2018 de 40%, o que é simplesmente espetacular. Depois o Jaime explica aqui esse fenômeno também do cooperativismo de crédito. A ABAG, com o Marcelo Brito, que nasceu com a visão de um olhar orquestrador de todas as cadeias. Então este é a nossa contribuição da Jovem Pan, da Hora do Agronegócio, para este entendimento, né? E eu dizia à ministra que se nós temos um super-ministro, que é o Paulo Guedes, com certeza temos também uma super-ministra, que é a dona Tereza Cristina. E fiquei estimulando ao máximo, se ela se unir ao ministro Paulo Guedes, eu acho que nós poderemos fazer, de fato, um complexo agroindustrial de comércio e serviços muito rico e importante para o Brasil. Vamos ouvir então agora de cada elo, de cada membro dessa cadeia, a sua visão de como é que foi 2019 e expectativas para 2019. Eu queria começar com o elo que está do lado do consumidor. O Márcio Milan, da Abras, Associação de Supermercados, 27 milhões de brasileiros por dia lá nos supermercados, 90 mil lojas, e a gente tem sempre falado, vocês supermercados têm que ser uma escola, uma educação de consumidores, porque receber 27 milhões lá todo dia é um poder comunicacional gigantesco. Márcio, como foi o supermercado e expectativas para 2019? Então, Tejão, primeiro eu acho que é importante a gente aproveitar esse momento aqui para falar um pouco dessa união, né? Eu acho que dos objetivos do supermercado hoje é estar mais próximo do setor produtivo. Fizemos aí vários exercícios durante o ano de 2018, principalmente com os produtores de frutas, legumes e verduras, porque foi uma área onde os últimos anos, né, em 2014, a área de frutas, legumes e verduras representava aí 6% e chegou no final de 2017, início de 2018, isso foi para 9,8%. Em cima disso, nós fechamos o ano de 2018 com um crescimento abaixo daquilo que nós tínhamos programado, fechamos com 1,9% de crescimento real. Eu acho que mesmo com todos os problemas que houveram, principalmente a greve dos caminhoneiros, ainda a gente conseguiu fechar aí com
positivo, né? Quando a gente olha um pouco para 2019, a gente verifica que tem um crescimento consistente, e uma das preocupações que nós temos é que o consumidor, que é o centro de toda a atenção aí do supermercado, ele está muito preocupado com a qualidade dos produtos que ele consome, a saudabilidade dos produtos, a origem e principalmente o bem-estar aí dos animais. Quando olha os segmentos do supermercado que tiveram o melhor desempenho em 2018 e que com certeza vai repetir em 2019, são os atacarejos. São as lojas que vêm crescendo, não só em área de venda, mas também em números também, e também aumentou muito o seu mix de produto. Isso é uma ponta. A outra ponta são o que nós chamamos aí dos mini mercados, que vem num crescimento forte e se espera aí nos próximos 2 anos 1.000 novas lojas, que nós chamamos lojas pequenas e que atende o consumidor de imediato. Esse foi o nosso cenário aí para 2018 e 2019. Márcio, cresce a venda online, distribuição por comércio eletrônico? Então, isso ainda no supermercado é uma representação pequena ainda, mas nós preocupados, porque hoje para desenvolver um sistema de venda por e-commerce é um sistema caro. E a gente fez uma parceria com um dos nossos grandes fornecedores, vamos dizer assim, que ele disponibiliza uma plataforma para que os pequenos consigam fazer a sua venda. E Tejão, um dado muito relevante, nós fizemos uma amostra aí pequena, aí, em torno de 100 lojas, e um dos itens mais vendidos por e-commerce nessas lojas eram fruta, legumes e verduras. FLV, muito interessante. Outra curiosidade é que o item, isso você me falou, o item mais roubado em supermercados é a picanha. Picanha. Até fica aqui uma coisa interessante. Então estamos vindo do elo com o consumidor final, o varejo, o supermercado cresceu 1,9, perspectiva de crescer, um dado positivo, e o elo que antecede ou que vem logo depois do mercado é a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos. Aliás, o faturamento dos supermercados total? 358 bilhões. 358 bilhões no mundo lá do supermercado. A Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, como foi 2018, perspectiva 19, e algum comentário também com um nível de curiosidade? Então, em primeiro lugar, João, é muito bom estar presente aqui com vocês outra vez na Jovem Pan para poder falar da indústria de alimentos no Brasil. Eu acho que, para começar, a gente tem que falar um pouquinho do que é essa indústria, que nem todo mundo conhece, né? A indústria dos alimentos no Brasil produz algo em torno de 650 bilhões de reais por ano. Isso representa aproximadamente 10% do PIB do Brasil. Se você pega a cadeia industrial brasileira, a indústria de alimentos representa 25% de toda a indústria do Brasil. Né? É a maior indústria brasileira. É a maior indústria brasileira, né? É a maior indústria brasileira e a maior empregadora também da indústria brasileira. Mais de 1.600.000 empregos diretos estão na indústria de alimentos. Sem contar aqueles indiretos, né? Que é muito interessante dizer também. Segundo dados do próprio IBGE, por exemplo, se você pega uma cadeia de laticínios, para cada emprego direto, você gera de 10 a 11 no campo, fora, indiretos, né? Então, 1.600.000 empregos diretos é algo realmente bastante importante. A indústria da alimentação, ela cresceu no ano de 2018, nós não temos todos os números fechados ainda, mas vamos fechar os números com crescimento, com dado positivo, apesar das dificuldades que o ano nos apresentou a partir da greve dos caminhoneiros, né? Nós tivemos um primeiro trimestre bem positivo, depois atravessou essa situação da greve dos caminhoneiros que afetou a indústria de modo geral no Brasil, e para a alimentação não foi diferente. E apesar da greve, nós vamos terminar o ano de maneira positiva, e a perspectiva para 2019 é ainda melhor, né? O cenário mudando, o cenário oferecendo realmente perspectivas boas para toda a indústria. Todo mundo apostando que o novo governo realmente vai trazer as reformas estruturantes que o Brasil tanto necessita, reforma da Previdência, principalmente da Previdência, reforma tributária também vem nessa linha.
mas principalmente trazer as reformas estruturantes, trazer segurança jurídica para que os investidores queiram investir no Brasil outra vez. Então o cenário é bastante positivo. Para nós é importante dizer que é muito importante que a gente possa realmente seguir crescendo e apostando, porque imaginem, do campo no Brasil, o que se produz no campo, 58% é industrializado pela indústria de alimentos, né? Ou seja, 58% da produção do campo passa pela indústria de alimentos. Desse total, 51% é exportado, né? A indústria de alimentos no Brasil representa 18% do total das exportações brasileiras. É algo muito grande. Metade do saldo positivo da balança comercial do Brasil vem da indústria de alimentos. Então, quer dizer, é algo que... Esses números eu dou aqui porque nem todo mundo conhece a magnitude da indústria de alimentos no Brasil. E realmente essa é a nossa vocação. O Brasil realmente tem a vocação de produtor do campo e de transformador, de agregador de valor ao produto que vem do campo através da indústria da alimentação. Interessante. E, João, depois nós vamos conversar um pouco. O movimento do agribusiness brasileiro é de 500 bilhões de dólares. Quando reunimos aí o antes, dentro e pós-porteira, pelos números que nós temos hoje de 25% do PIB, que eu acho que é mais do que isso. Mas para um desafio de irmos a $1 trilhão do agronegócio, que é outra campanha aqui nossa, dobrarmos o tamanho do agribusiness em 5, 6, 7 anos, necessariamente nós vamos precisar da indústria. Porque se não agregar valor, nós não vamos conseguir nunca chegar numa dimensão como essa. E se nós não chegarmos, nós não vamos poder crescer nosso PIB na necessidade que o Brasil vai precisar crescer. Perfeito. Voltaremos a isso. Supermercados na ponta, o João Donelas da Bia no processamento. Agora vamos para o campo. E para o campo vamos conversar aqui com o Marcelo Vieira, presidente da Sociedade Rural Brasileira, que representa produtores rurais. Como foi 2018? Que expectativas estamos tendo aqui para 2019, Marcelo? É uma excelente oportunidade nós podemos ter um grupo tão representativo do nosso agronegócio aqui nesse debate, que é muito importante, né? A agricultura brasileira é uma atividade relativamente recente no Brasil, né? O Brasil, até 50 anos atrás, era um importador de alimentos e a tecnologia para a produção no trópico só foi desenvolvida nos anos 70, 80. Então, nós saímos de uma condição de importadores de alimentos naquela época e hoje o Brasil é o maior exportador líquido de alimentos do planeta, considerando o que nós exportamos menos o que nós importamos. O Brasil é o maior supridor do mercado internacional de alimentos, do mercado mundial, além de abastecer de uma maneira adequada e a custos muito interessantes a sua população, né? E tudo isso usando apenas 1/3 do nosso território. O Brasil ainda tem 2/3 de seu território preservado, né? E como nós temos ainda uma tecnologia relativamente recente, é uma parcela menor dessa área ocupada, 1/3 do território brasileiro, que é uma agricultura eficiente e competitiva. Ainda temos áreas grandes com uma agricultura tradicional que está evoluindo, mas nós temos condição, segundo a avaliação da Embrapa, de produzir na área atualmente ocupada alguma coisa entre o dobro ou o triplo do que nós produzimos hoje, abastecendo o mercado mundial. E isso é muito importante, porque o mercado mundial demanda cada vez mais. Temos sociedades que estão melhorando seu padrão de vida por terem um pouco mais de renda, mas ainda tem uma questão de desafios nutricionais, e para poder suprir toda essa população que hoje está começando a ter renda para ter uma alimentação decente, o grande supridor tem que ser o Brasil, não tem outros produtores que têm condição de crescer muito. Então é muito importante. Então o que está se falando hoje, já vem se falando há algum tempo, mas o que nós vemos uma oportunidade extraordinária com esse governo de fazer umas reformas para reduzir o custo do Brasil, para tornar o Brasil mais competitivo, para suprir esse mercado mundial, é muito importante. Nós temos uma agricultura muito eficiente no campo, mas nós temos um custo regulatório e um custo, uma cadeia burocrática que agrega um custo. Temos uma infraestrutura muito ineficiente também, que ainda precisamos de grandes investimentos nessa área, para poder essa nossa produção crescer e suprir adequadamente. Uma coisa que achei muito importante na discussão também aqui foi começar a entender melhor dessa cadeia
de frutas e legumes que está crescendo muito. Isso é muito importante, porque é o principal produto para o pequeno produtor, para o produtor familiar. O pequeno produtor, ele precisa ter produtos de alto valor unitário para poder ter uma renda decente numa pequena área. E nesse ponto, o melhor produto para ele é frutas e legumes e coisas desse tipo, hortaliças, e para isso nós precisamos ter uma boa cadeia no mercado brasileiro, porque esses produtos têm que ser consumidos bem próximos do consumidor, produzidos próximos do consumidor. Então, esse trabalho que a nossa cadeia de distribuição está fazendo é muito importante para o agricultor familiar e tem que ser levado mais novas oportunidades para eles. Muito bem, Marcelo. Depois retornaremos aí a essa coisa que envolve negociação com o governo com relação à burocracia, essa coisa toda. Falamos do FLV e aí vamos passar aqui para o Jaime Basso, representando o cooperativismo, e um dado que eu acabei de receber é que, por exemplo, a cooperativa Olambra é a 4ª maior cooperativa de flores do planeta Terra. E eles vão estar vão entrar no ramo também da hortifruticultura, que ficou um vácuo, né, depois do desaparecimento da Cotia. Então tem aí algumas cooperativas, como a própria Olambra, de olho nessa oportunidade. Mas, Jaime, o setor cooperativista brasileiro, e dentro dele, explica um pouco esse fenômeno de crescer 40% aí numa cooperativa de crédito. João, primeiramente, parabéns pela iniciativa, né, de estarmos juntos nessa mesa redonda aqui, conversando sobre produtos inerentes aí ao agronegócio. Esse Brasil precisa ser mais do agro, né? Nós somos do agro, originamos aí o alimento e precisamos trabalhar melhor isso. E o cooperativismo tem um papel importante. Hoje, 48% do que é produzido no campo passa por cooperativas. O agronegócio tem um papel importante, foram mais de 20 bilhões de dólares de exportação diretamente pelas cooperativas, fora aquilo que é produzido e exportado indiretamente. Então, é um movimento muito grande. Essas 6.655 cooperativas que existem no Brasil, ligadas a vários ramos, né, já envolvem mais de 13 milhões e 200 mil associados. Gerando empregos, e estima-se que em torno de 46 milhões de brasileiros vivem em função do cooperativismo. Então vem crescendo muito nos últimos anos, alguns setores também, alguns ramos do cooperativismo que tem uma expressão muito grande. E o ano de 2019, aliás, de 2018 para o cooperativismo foi muito importante. E nós entendemos e a gente percebe o seguinte: em anos de dificuldade econômica, as pessoas, a comunidade procura se unir mais, buscar juntar forças para o crescimento e o desenvolvimento, e o cooperativismo vem aproveitando isso. O cooperativismo agropecuário nos últimos anos tem feito uma diferença muito grande, tem partido para a agregação de valor ao que é produzido no campo, através da avicultura, suinocultura, bovinocultura, agora entrando forte na piscicultura também, com exemplos fantásticos nesse sentido, mostrando que a união das pessoas em prol dos objetivos comuns desses produtores é de fundamental importância. E também tem um estudo em que diz que em municípios que têm a presença de cooperativas, o IDH é melhor em relação àqueles municípios que não têm a presença de cooperativas. Mostra a importância da cooperação. Eu participo mais diretamente do setor do crédito, né? Sou presidente de uma cooperativa de crédito, mas também envolvido com o CEPAR, envolvido com a OCB. E a gente observa nos ramos do cooperativismo o crédito vem se destacando de uma forma bastante forte. E justamente nesse sentido, hoje no mercado financeiro, os bancos concentraram a operação, poucos bancos, 85% do mercado financeiro, políticas em âmbito nacional e muitas vezes tem as particularidades locais. Esse ano mesmo nós temos uma situação bastante interessante, que a agricultura como um todo, ou a produção agrícola como um todo nessa safra 2018-2019 pode ter uma queda, mas em algumas regiões a queda é muito significativa.
E quando se olha em política em âmbito nacional, olha-se o todo e não das particularidades daqueles momentos. E as cooperativas de crédito, por terem atuação local, vem justamente fazendo a diferença e tendo esse crescimento no mercado financeiro que ficou bastante estagnado nos últimos anos. Então, o Sicredi, o sistema Sicredi que eu faço parte, em termos de ativos totais, cresceu em torno de 28% esse ano. A cooperativa que eu faço parte, que nós atuamos no oeste do Paraná e também aqui na cidade de São Paulo e no ABC Paulista, nós crescemos em ativos, em recursos administrados, em torno de 40,5%. Por quê? Justamente por fazer a diferença. A união das pessoas, as pessoas entendendo que o cooperativismo pode suprir uma deficiência que eles têm nas atividades, e principalmente porque a cooperativa tem aquela particularidade da regionalidade, do local, conhecendo o seu cliente, mesmo fazendo parte, muitas vezes, aquele cliente, tanto pessoa física como pessoa jurídica, fazendo parte de um setor que está em dificuldade, mas ele pode ser que não esteja em dificuldade e a cooperativa dá o suporte financeiro necessário. Então, nós entendemos que o cooperativismo, através do das cooperativas agropecuárias, das cooperativas de saúde, das cooperativas de trabalho, das cooperativas de crédito, elas podem contribuir muito com o crescimento, com o desenvolvimento do Brasil nos próximos anos. Inclusive, eu tenho a convicção que é através da cooperação, através da ajuda mútua, através do voluntariado, que nós vamos fazer esse Brasil melhor. Ótimo, eu espero que sim. Sem dúvida alguma, a cooperação é importante. O movimento total das cooperativas é em casa de 300 bilhões de reais, em torno de 300 bilhões. O movimento total, o valor bruto da produção da agropecuária em 2018 foi na casa de 550 bilhões, mais ou menos, né? Por aí, não é? Mais ou menos, ok. Muito bem, visão, para finalizar aqui esta visão geral do agribusiness brasileiro, Marcelo Brito, presidente da ABAG, foi também diretor-presidente da Agropalma, belíssima operação de palma, numa região também espetacular e um exemplo também de como fazer bem feito num lugar que é complicado, né? Mas aqui na missão de presidente da ABAG, fechando o raciocínio, como foi 2018, expectativas de 2019? João, acho que os colegas aqui, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, obrigado a Jovem Pan pela oportunidade. Eu acho que esse grupo reunido aqui é espetacular. O agro teve um bom ano. O agro aliás, tem tido bons anos, vamos dizer, por mais de uma década. Tá? É um crescimento contínuo, um crescimento forte. Mas eu preferiria apontar em 2018 que, a nosso ver, é a maior mudança que o Brasil obteve, que é a mudança do discurso do desenvolvimento nacional. Finalmente, depois de anos de domínio político, eu digo anos desde a redemocratização no Brasil, não estou falando do último governo, do penúltimo governo. Eu acho que em 2018 a população brasileira finalmente participou de uma quebra de paradigma político, onde obrigou os nossos líderes nacionais a mudarem de discurso. E mais do que isso, aprenderam que podem mudar esses líderes nacionais facilmente pelo voto. Então, visto as renovações todas que nós fizemos no Congresso Nacional, nos governos e etc. Quando a gente olha para a nossa cadeia, a partir desse ponto de vista da mudança de paradigma, talvez seja o ponto de partida tão necessário para o agronegócio, que é no que tange a segurança jurídica. É no que tange as ações necessárias que comungam, no final, proteção ambiental, desenvolvimento social e desenvolvimento econômico. Tudo isso é um leque de coisas que está em volta dessa segurança jurídica. Investimentos não vêm por falta de segurança jurídica. Você não desenvolve mais terras, você não amplia, você não expande produção por falta de segurança jurídica. Você não faz investimento por falta de segurança jurídica.
Então, esse é um ponto claro no Brasil, principalmente no que tange a nossa área fundiária. É uma briga eterna, ONGs de um lado, produtores do outro, cada um querendo impor uma verdade. E a verdade é só uma. Nós temos milhões e milhões de hectares nesse país que são devolutos, que pertencem ao governo federal ou aos governos estaduais, completamente abandonados, entregues à grilagem de terra, responsáveis por boa parte do desmatamento ilegal que ocorre no Brasil. Então, ou seja, que seja nessa economia liberal, a questão fundiária seja dada o tratamento adequado a ela. A partir de agora, isso vai demorar anos para a gente conseguir arrumar, mas a partir dessa sustentação, você tem todo o desenvolvimento do agronegócio e, na sequência, a indústria e etc. A indústria só vai se colocar onde a matéria-prima está. Diga-se de passagem, o xerife não chega antes do bandido, como diz a história. Então a gente tem que ter uma sequência de cadeia de produção. E isso só vai acontecer com essa mudança de paradigma. E a gente tem que lembrar também que nós perdemos uma série de investimentos e crescimento nos últimos anos, justamente por essa questão da negação do investimento estrangeiro em terras no Brasil, como se o estrangeiro pudesse pegar o pedaço de terra e ir embora. Quem regula somos nós, quem taxa somos nós, quem faz a administração desse mercado somos nós. Então, a partir dessa visão macro, onde a gente coloca a segurança jurídica de todo o setor como uma das coisas mais importantes, vemos 2019 como um grande início no setor no Brasil. Aquilo deve ser um shopping center do crime, simplesmente incrível, né? Pode ter certeza. E isso é um ponto que pode também destruir qualquer tentativa de construção de imagem de um país sustentável. Porque mesmo com essa área toda aí preservada, a hora que você tem 62 milhões de hectares de terras não atribuídas, você tem ali um campo extraordinário para ilegalidade, né? E qualquer desmate que acontece, os satélites veem e, portanto, vai para o mundo, né? Temos aí, nas nossas conversas também com a ministra, esse foi um ponto, o ponto da regularização de terras é determinante, sim, e mudanças de leis como essa, por exemplo, que envolve capital estrangeiro na terra, ninguém vai levar a terra embora, e todas essas coisas que estão por aí.